Olá, graduandos de Física, modalidade EAD, aqui é Carlos Magno, professor das disciplinas de Laboratório de Física Experimental 1 e Laboratório de Física Experimental 2. Hoje finalizaremos as aulas relativas ao Laboratório de Física Experimental 2. E finalizaremos com o experimento 4, que é oscilações e modos de vibrações em corda. Por essa experiência ser a primeira vez que é realizada em um laboratório da FVJM, no caso aqui no Polo Diamantina, nós dividiremos em dois momentos para melhorar a explicação e o entendimento. Em um primeiro momento, vamos dar um panorama geral aqui do que vai acontecer, de como está sendo feito o experimento, que é um apoio ao vídeo experimental que está postado na plataforma também. Em um segundo momento, vamos explicar um pouquinho melhor a teoria usando alguns simuladores virtuais, que no caso são simuladores PET, da Universidade do Colorado, ok? Bem, o objetivo geral consiste em um primeiro momento, obtermos a relação da frequência de vibração das ondas estacionárias, vamos compreender o que é uma onda estacionária, o número de ventre e alguns parâmetros relacionados à corda, que é o seu comprimento, a tensão que vai ser estabelecida nessa corda e a densidade linear. O que seria a densidade linear de uma corda? É a distribuição da sua massa em função do seu comprimento. Então nós vamos pegar um fio de nylon e, independente de utilizar todo o seu comprimento ou não, nós vamos medi-lo e pesá-lo, que assim vai caracterizar, né, esse parâmetro que é a densidade linear, que é a massa em função do seu comprimento. Ok? A montagem é relativamente simples. Ela consiste em um gerador de áudio frequência, que é um gerador de corrente alternada, uma rodana, um alto-falante, né, usado como vibrador, é quem vai produzir os pulsos na corda, uma massa de 49,98 gramas e o fio de nylon que eu mencionei, porém a massa de 1,15 gramas e comprimento total de 1,51 metros, ok? Como eu disse, o aparato em si ele é simples. Está aqui a rodana, está aqui o fio de nylon, né? Aqui já dá para ver algum modo de vibração que nós vamos discutir posteriormente. A massa de 49,98 gramas. Essa extremidade está fixa. Essa daqui também está fixa. Esse aqui é o alto-falante, que está funcionando como vibrador. Está aqui mais uma haste de apoio. E esse é o gerador de áudio frequência, é o gerador de corrente alternada. Como esse gerador aqui, ora gera uma corrente no sentido, ora gera uma corrente em sentido contrário, ele acaba fazendo com que esse pino vibre. Ele tem um movimento periódico aqui na vertical, ele fica subindo e descendo e produzindo pulsos. Ora pulso positivo, vamos dizer assim, né? A fase para cima, ora para baixo. Então ele está emitindo vários pulsos aqui para cima e para baixo. Quando esses pulsos encontram essa extremidade, que é a rodana, que está fixa, né? O fio de nylon está tensionado, essa extremidade está fixa, então todo pulso positivo que chega aqui, todo pulso para cima, crista, que chega aqui, reflete em sentido contrário. Ação e reação, né? Toda corda que chega aqui para cima, ela é jogada para baixo, né? É gerada uma força em sentido contrário que ela reflete com a fase invertida. Aí o que eu tenho? Eu tenho um alto-falante que está emitindo pulsos positivos e negativos. Esses pulsos positivos estão voltando negativos, os negativos estão voltando positivos. Então o que acontece? Eu vou criar vários pontos de interferência. O que é isso? Eu vou ter cristas sendo somadas com vale, vale com outros vales, cristas com outras cristas. Então crista e crista, ótimo. São dois pulsos para cima, né? São dois pulsos para cima, ótimo. Eu vou ter uma onda, uma construção positiva, construtiva. Dois vales, a mesma coisa. São duas vibrações na mesma direção e sentido. Também uma interferência construtiva. Agora, crista com vale, eu já vou ter uma interferência, né? Eu vou ter uma manifestação, seria uma manifestação positiva, digamos, por convenção para cima, e uma negativa por convenção para baixo. Então, nesse ponto, não há manifestação alguma. Ok? E aí eu começo a produzir esse tipo de formato na onda. O que eu chamo de primeiro harmônico ou fundamental seria esse ventre aqui, né? Mencionei o objetivo ventre. Ok? N igual a 1, está aqui o ventre, né? Dois nós que são
toda extremidade fixa eu chamo de nó. E aqui é a vibração. Então, o nó seria uma interferência destrutiva. E o ventre seria uma interferência construtiva. Você vê a manifestação da energia dessa onda. No N igual a 2, seria 2 ventres. Então, seria uma onda completa, uma crista completa e um vale completo. E esse nó aqui seria uma interferência destrutiva. Então, para cada 2 ventres, eu tenho sempre um nó a mais, né? Eu tenho 3 nós. N igual a 3, que é o terceiro harmônico, 3 ventres. E quantos nós? 4 nós. 1, 2, 3, 4. Então eu tenho uma onda, eu chamo de onda estacionária, porque eu tenho uma energia, entre aspas, né, aprisionada aqui. Ora manifestando em 3 ventres, 3 vibrações, ora em 4 vibrações, ora em 5 vibrações. Então, como parte do meu objetivo, eu vou determinar qual que é a relação que existe entre comprimento de onda e comprimento da própria corda, frequência e modos de vibração. Tá? Mas antes eu vou para uma figura um pouco mais simplificada, onde eu vou comparar, antes de estabelecer uma relação, antes de estabelecer uma relação entre comprimento de onda e comprimento da corda e o N. Que N é esse? O N é o número, são os modos de vibração, é a ordem dos harmônicos. É o N1, N2, N3, N4, N5. Antes de chegar nessa equação 1, que é a relação entre esses comprimentos, corda e onda, eu vou levantar alguns argumentos aqui, como por exemplo, observe bem essa onda, esse N igual a 1. Eu tenho um ventre nesse N igual a 1. Então, para formar a onda completa, como no N2, que é mais fácil de observar, tá vendo? Uma crista completa e um vale completo. Aqui eu precisaria do dobro da corda, né? Que aqui eu produzi só uma crista, teria mais um comprimento L da corda para conseguir produzir o resto da onda. Então significa que aqui, dentro dessas duas extremidades fixas, eu só consigo colocar meio comprimento de onda. Ou seja, o comprimento de onda, então, que eu chamei de lambda 1, seria 2L. 2 vezes o comprimento da corda. No N igual a 2 fica mais fácil de observar que o que foi possível colocar entre as duas extremidades fixas foi um comprimento de onda completo, completinho, ok? Uma crista e um vale, segundo harmônico. Então o comprimento de onda coincide com o comprimento da corda, ok? No N igual a 3 seria 3 vales, ou 3 cristas, então seria um comprimento de onda completo até esse ponto, mais meio. Então são 3 meios de um comprimento de onda, equivale ao comprimento da corda todo. Ok? Então um comprimento de onda, então, multiplicando cruzado aqui, seria 2/3 da corda. O que faz sentido, né? Observe que eu tenho uma onda aqui ocupando esses 2/3 da onda, né? Dividindo ela certinho em 3, eu tenho uma onda ocupando 2/3 do comprimento da corda. No N igual a 4, eu tenho o quê? Uma onda completa até a metade da corda, mais uma onda completa no restante. Então eu tenho, pulando aqui para o finalzinho, depois nós concluímos o que está acontecendo aqui, observamos o que está acontecendo aqui. Eu percebi que basta meia corda para ter um comprimento de onda. Aqui foi possível projetar 2 comprimentos de onda. Então, na verdade, um comprimento de onda aqui equivale a meia corda, vamos dizer assim, né? Equivale a, então, o comprimento de onda, que eu chamei de lambda 4, aqui no harmônico 4, seria o comprimento da corda dividido por 2, ok? No 5, finalizaremos aqui com N5, eu tenho vários módulos, mas 5 pontos são suficientes para traçarmos a relação entre frequência e comprimento de onda e modos de vibração, e daí conseguir tirar as nossas informações. Recapitulando, que informações são essas? Uma das maneiras de determinar a velocidade de propagação da onda nessa corda é analisando a relação entre velocidade, comprimento de onda e frequência e modos de vibração. Ok? Continuando, observe agora essa coluna aqui. Né? Vou começar a partir do N igual a 2, no segundo harmônico. Então, o que foi possível perceber aqui? Que para estabelecer uma fórmula aqui, eu posso perceber que todos foram divididos por 2. Ok? Fica mais fácil de perceber, né? Para o N igual a 1, é como se tivesse um Nzinho aqui multiplicando. Né? N igual a 1 não vai fazer diferença, mas o N igual a 2 já está aqui.
Por isso que no final eu acabo simplificando 2 e 2, eu tenho um comprimento de onda igual ao comprimento da corda. E está correto, acompanha a figura. Uma crista, um vale. Aqui eu tenho N igual a 3, é o terceiro harmônico. Então imagina o N aqui. 3 meios do comprimento de onda equivale ao comprimento da corda. Ok, confere. No harmônico 4, um N igual a 4, no quarto harmônico, eu tenho N, 4, vezes o lambda dividido por 2. E assim por diante. Então a relação que dá para montar entre comprimento de onda e comprimento da corda seria lambda, né, ele é igual a 2L, né, que é o comprimento da corda, dividido por N. Seria mais fácil ainda percebermos qual que é a relação contrária, né? N, que multiplica o comprimento de onda, dividido por 2 é igual a L. Então, quando esse 2 passa multiplicando esse L, está aqui, dá para identificar. O N que está multiplicando o comprimento de onda aqui, ó, o N igual a 1, o N igual a 2, o N igual a 3, o N igual a 4 e o N igual a 5, passa dividindo, né? Por isso que o N está aqui dividindo. Então, essa seria a relação, a equação 1, seria a relação entre lambda, comprimento de onda, e número de oscilações. Ok? Pegando a equação fundamental, que me fala sobre a velocidade de propagação de uma onda qualquer, né, ela me diz que o comprimento de onda vezes a frequência é igual à velocidade de propagação, que eu estou chamando aqui de equação 2. Substituindo aqui o lambda pela relação com os modos de vibração, eu tenho que a velocidade é igual a 2L sobre N vezes a frequência. Então, aqui eu já consigo obter algumas informações. Mas no meu caso, lembrando do meu objetivo, vamos ao meu objetivo. O meu objetivo é estabelecer uma relação entre frequência de vibração das ondas estacionárias e o número de ventre, que é o N, né, que é o harmônico. Ok? Está aqui, né? Está aqui então. Eu vou isolar a frequência, né? Vou colocar a frequência em função do N. Então, fazendo isso, eu vou passar o N multiplicando a velocidade, né? E vou passar o 2L dividindo a velocidade. Vou multiplicar cruzado, na verdade, vai ficar F é igual a V, que é a velocidade de propagação, dividido por 2L, vezes o N. Então, observe bem. Uma coisa que não vai mudar aqui é a velocidade de propagação da onda. Por quê? Porque a corda não vai mudar, o comprimento da corda não vai mudar, a tensão não vai mudar. Por que não vai mudar a tensão? Eu vou manter o comprimento, eu vou manter a densidade da corda, né, porque eu vou manter a corda, e vou manter a massa. Então, essa velocidade, ela é constante. O comprimento da corda, como eu mencionei, também é. Então, esse número aqui é um número constante. Quem vai mudar, então? A minha frequência. Cada modo de vibração desse corresponde a uma frequência, e naturalmente que o N está variando de 1 a 5. Ok? Então, observe agora que a frequência está variando, dependendo, observe bem, F igual a 1, comprimento de onda, 2L. F igual a 2, comprimento de onda igual a L. F igual a 3, comprimento de onda, quer dizer, está sempre mudando. Então, está variando o comprimento de onda em função dos números dos modos de vibração. Voltando à teoria anterior aqui. O que eu tenho aqui? Eu cheguei numa relação de frequência, como eu havia dito, de frequência em função do N. Isso aqui é uma equação de primeiro grau. Observe que o F é igual a V sobre 2L. V sobre 2L é um número constante. O V não vai mudar, o L não vai mudar e o N vai mudar de 1 a 5. Então eu tenho uma equação de primeiro grau aqui. E mais, essa inclinação, ou seja, esse valor constante, imagina que é Y. Essa equação, na verdade, seria Y, que é igual a A, que multiplica X. Então, quem que é meu A? O A aqui, no caso, né, seria a inclinação do gráfico. Que gráfico? Do gráfico da frequência em função, né, da frequência em função do número, ok? Do número do harmônico. Então tá aí. Então vamos ao gráfico então. Eu entro então com os valores dos modos de vibração e com as frequências correspondentes. Isso aqui foi obtido experimentalmente no laboratório da UFVJM, Polo Diamantina. Foi construído, né, o gráfico
frequência em função do número de oscilações, né, do número de ventres. Então está aqui frequência em função da ordem do ventre. Foi feito o gráfico, ficou uma reta perfeita, né? Aqui é a equação impressa, ou seja, uma equação de primeiro grau, onde a inclinação é 20,11x. O 5,99 não é importante, que seria a interseção com o eixo y. Não nos daria a frequência inicial, ok? Isso não é importante, não é relevante agora. O relevante agora é determinarmos a velocidade de propagação da onda, que eu vou descobrir como? Lembrando aqui, a inclinação do gráfico, está aqui a inclinação do gráfico, 20,11, vai ser igual a V. Então, 20,11 vai ser igual a V sobre 2L. O comprimento da corda eu conheço. O comprimento da corda é 0,66 metros. Então, essa conta foi feita e eu consegui descobrir que a velocidade de propagação da onda nessa corda corresponde a 26,55 metros por segundo. Eu tirei essa informação de onde? Da inclinação, sabendo que o comprimento da corda é 0,66, ok? Agora, uma segunda maneira de se obter esse mesmo resultado para a velocidade consiste em determinarmos a velocidade com base na tensão e no comprimento da corda. Agora, na parte 2, utilizando a equação 5, que está lá no roteiro 4, postado na plataforma, eu tenho velocidade, que é igual a raiz quadrada da tensão na corda, sobre a densidade linear, em quilogramas por metro. Utilizando essa equação aqui, porque é fácil saber qual que é a tensão. Eu sei qual que é a massa, né, que está pendurada lá, a tensão. Vamos lá? A tensão é igual ao peso desse objeto. Esse objeto tem uma massa de 49,98 gramas. Ok? Tenho a densidade linear, basta transformar essa massa de 1,15 gramas em quilograma. Né? O comprimento já se encontra em metros. Então, com base nisso, eu tenho o valor da velocidade, utilizando a tensão na corda e a densidade linear, que foi, no caso aqui, 25,36. Então, veja bem, nós temos tensão, nós temos uma massa na corda, nós temos o comprimento da corda. Ok? Então, foi dada, baseada no gráfico, na inclinação do gráfico, foi encontrada uma velocidade de 26,55. Em contrapartida, uma velocidade de 25,36, valores muito próximos, utilizando a equação 5. Ou seja, a tensão na corda e a densidade dessa corda. Ok? Então, os valores foram muito próximos. Atingimos a segunda parte do objetivo. Ok? E com uma aproximação muito boa. Tá certo? Então, foi visto o aparato, foi descrito os equipamentos, explanado sobre o objetivo, né, discutido uma parte da teoria. Nós vamos complementar essa teoria em um segundo momento, no segundo vídeo, na parte 2, com alguns simuladores, o simulador PET da Universidade do Colorado, ok? Complementamos a teoria, discutimos a relação do comprimento de onda em função do comprimento da corda e dos modos de vibração, ok? Aprofundamos um pouco aqui no roteiro, espero que tenham entendido. Na segunda parte eu volto explicando um pouco mais a teoria, mas no dia da prática, eu e o tutor Emanuel Faria estaremos de plantão na plataforma para esclarecer qualquer dúvida que possa ainda persistir. Ok? Então, um bom relatório e uma excelente prova e até breve.